Paz seja convosco. Louvamos a Deus pelos seus benefícios, pela sua graça sobre as nossas vidas, que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Finalizamos na semana passada o livro de Amós com o título A Elevação do Reino de Davi. O que tem a ver Amós com Mateus? Algumas igrejas erroneamente olham para o Antigo Testamento como algo a ser descartado. Já vi pastores falando que inclusive não se deve falar nem pregar sobre o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é a época da lei e o Evangelho e as cartas, elas são da época da graça. Na verdade, isso é um engano, porque sempre foi época da lei, sempre foi época da graça. Essa semana, Moisés ele fez alguns questionamentos comigo, e eu falava para ele, até brinquei com ele a respeito do sábado, e ele perguntava, por que não o sábado? E eu explicava para ele que, na minha palavra não é sábado, é uma tradução de sabat, como dia do Senhor, a palavra sábado, mas na verdade é o dia do descanso, pode ser segunda, terça, quarta, quinta, qualquer dia. Não há problema de você guardar. E não há o posicionamento de um imperador romano que cria algo, simplesmente ele normatiza algo que já era patente dentro do meio dos cristãos da igreja primitiva, logo após a morte de Cristo. Mas o que tem a ver Amós com o restante da Bíblia? Para isso a gente precisa olhar para o Antigo Testamento, em especial a Torá, que são os 5 primeiros livros, Mateus, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que constitui a base de toda a Escritura Sagrada. Tudo que vem depois sempre volta àquela condição. Nós vemos aquele povo da Terra Prometida, eles entrando na Terra Prometida como uma promessa, um cumprimento da promessa do Senhor feita a Abraão. E aquele povo se constitui em 12 tribos. E aí nós vimos a aparição de Saul como o primeiro rei. Eles trocam a realeza de Deus pela realeza do homem. Depois disso aparece a figura de Davi, de Salomão, Roboão. No reinado de Roboão, as 12 tribos elas são rompidas, ficam 10 tribos do norte e 2 tribos do sul. Ali começa todo um processo de exortação da parte de Deus por parte dos profetas. Nós vemos isso em Reis, Samuel e Crônicas, e vemos todos os profetas menores e profetas maiores, todos eles exortando. O livro de Amós, ele mostra um profeta que era das tribos do sul, profetizando nas tribos do norte. Nós vimos todo aquele contexto em que as pessoas elas eram extremamente pagãs. Elas tinham deuses que eram em forma de bezerros, eles não adoravam o Deus verdadeiro, criaram um templo por conta deles mesmos, o rei não queria que eles fossem adorar no templo de Jerusalém, então ele cria um templo lá. E Deus vai exortando e vai exortando, Amós é um dos últimos que exorta, até que aquele povo das 10 tribos, eles vão para o cativeiro assírio, e ali eles se tornam os samaritanos, aquele povo misturado, que não é reconhecido pelos judeus. As tribos do sul, elas continuam com menos pecado, mas também com pecado. E profetas como Ezequiel, profetas como Jeremias e Daniel, eles profetizam em cima das 2 tribos, falando, não façam como as 10 tribos, e voltem aos caminhos do Senhor, e eles não voltam. E eles são levados para o cativeiro babilônico, e lá eles ficam por 70 anos. Aparece Daniel orando, no finalzinho já daquele tempo, e Deus fala, está se cumprindo os 70 anos. Logo depois, Esdras e Neemias juntam aquele povo pela ordenança do Senhor e eles voltam para a terra prometida, e aí um novo ciclo de profetas começa, exortando aquelas pessoas a não voltarem às práticas do povo de Israel, das 10 tribos e das tribos do sul, para eles não serem levados para o cativeiro novamente. Mas eles não prestam atenção nisso. Ageu, ele se levanta como profeta, que exorta aquelas pessoas a primeiro dar atenção para as coisas do Senhor, que é algo que eu falo para vocês dia após dia, após dia, após dia. Dia do Senhor é dia do Senhor. É dia do Senhor. E é você, é os seus funcionários, todos têm que estar descansando naquele dia, é a ordenança de Deus.
A prosperidade do Senhor não está em você trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, está em você ser obediente ao Senhor. Você não vive segundo os preceitos desse mundo. Ageu falava isso. E as pessoas elas estavam preocupadas em construir as suas próprias casas. E aí vem Malaquias, vem Zacarias, e Deus ele fica em silêncio por 400 anos. Essa folhinha branca que tem muitas Bíblias que separam o Antigo Testamento do Novo Testamento, está falando em Deus, ele fica em silêncio. Não há pior coisa do que Deus ficar em silêncio. E a pessoa, aquele povo, fica sem nenhum tipo de referência. Mateus ele aparece como um dos discípulos, ele não é escrito. Muitas pessoas se equivocam achando que Mateus ele já sai escrevendo, não. Os evangelhos eles foram escritos bem depois da morte de Cristo. O Evangelho de Mateus ele é datado aproximadamente de 80 a 90 depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Ou seja, 60 anos depois quase. Então, muita coisa se passa. Então, a gente tem que entender que essa condição de Amós ligado, sim, ele é ligado, porque Mateus ele vai falar exatamente sobre a elevação desse reino de Davi, que não tem nada a ver com a nação dos judeus crescendo, o templo sendo crescido, nada a ver com isso, tem a ver com a manifestação do Espírito Santo, cumprimento da palavra do profeta Joel, que naquele tempo, esse tempo que nós vivemos, se manifestaria o Espírito Santo sobre toda a carne, e você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, cumpre-se a palavra de Joel na sua vida, cumpre a palavra de Amós na sua vida, da elevação de um templo já davídico. E nós vemos essa ligação muito clara. Então o Antigo Testamento ele é apenas uma concretização da Torá, que são os 5 primeiros livros, e o Novo Testamento ele vem apenas cumprindo. E aí o Moisés me pergunta, mas Jesus ele não veio para cumprir a lei, ele veio para cumprir a lei. Mas as leis cerimoniais elas ficam deixadas de lado. Nós não temos mais que sacrificar animais. Você não tem que ser representado por uma pomba, por uma ovelha ou por um boi. Não há mais a necessidade de um pastor para intervir entre você. Você pode se ajoelhar e conversar com o seu Deus em nome de Jesus e Ele te ouve. A minha figura é apenas uma figura de coordenação, de direção. Apenas isso. E uma figura que é necessária e que a palavra de Deus diz que tem que ter alguém para olhar pelo rebanho. Ele constitui os homens como maridos, como sacerdotes, para zelar pelo rebanho menor. E assim funciona. O ideal seria que nós estivéssemos ligados a uma outra denominação em que eu tivesse que prestar contas a outras pessoas. Mas assim não quis Deus, e nós estamos aqui. Nós temos uma organização que chama CRISE, que a gente um cuida do outro, mas não é suficiente. Por isso que o apóstolo Paulo ele pede que se façam orações por ele, e eu peço que vocês orem por mim, para que eu me mantenha firme, me mantenha no caminho. Que eu saiba falar palavras de correção, palavras de amor, saiba ter essa sabedoria. Isso é importante. Dito isso, nós vamos começar a pensar um pouco sobre o Evangelho de Mateus. Pouca coisa vai ser falada de fato do livro de Mateus em relação ao dia de hoje. É toda uma abertura. Peço, inclusive, que o Nicolas fale com a Aisla, para depois ela assistir, porque é importante essa abertura para você entender aonde você está entrando. O que é o livro de Mateus? O que é, onde ele é estruturado? Para quem é essa pessoa? O título da palavra de hoje é uma perspectiva judaica de Jesus. Não a perspectiva contemporânea. Não a perspectiva ocidental, mas a perspectiva dos judeus. Como eles viam? Como Mateus, que era judeu, ele via a figura de Jesus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 17. E respondendo à pergunta do Nicolas, que ele me fez hoje, nós vamos falar sobre a genealogia? Sim, nós vamos falar. Mateus capítulo 1, verso 1 a 17, diz assim a palavra de Deus: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão,
Arão gerou a Aminadab a Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, de que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acasa a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e aos seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos pela leitura da tua palavra. Queremos, Pai, colocar na tua presença o tempo que nós estaremos meditando sobre o Evangelho de Mateus. Precisamos, Pai, ouvir a tua instrução, a tua direção. Precisamos ouvir a tua voz, Pai. Para isso precisamos que o teu Espírito abra o nosso entendimento. Que o Senhor nos constranja, Pai querido, na meditação e na aplicação da palavra. E peço em especial, Pai querido, que o Senhor me ensine, que o Senhor me capacite, que o Senhor me dê, Pai, instrução, para que eu traga sempre palavras em relação ao Evangelho de Mateus, santas, conforme o teu coração, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Uma perspectiva judaica de Jesus. De acordo com o testemunho universal da igreja primitiva até os dias de hoje, esse livro ele foi escrito por Mateus, um dos 12 discípulos. Apesar de você não ter nenhuma referência dentro do livro, é o conceito universal que quem escreveu Mateus foi Mateus. Mateus foi chamado quando trabalhava como coletor de impostos. Então você tem que entender que na época do Império Romano, o Império Romano ele se localizava em regiões, ele levantava pessoas do próprio povo que ali morava para intermediar a cobrança de impostos. Então era uma pessoa que conhecia, era uma pessoa que era letrada, e aquela pessoa ela era odiada pelos judeus ou pelos povos onde ele estava. No caso, Mateus ele era um coletor de impostos. Ele ganhava muito bem, mas ele era odiado. Porque ele conhecia a vida do Ales, ele conhecia a vida do Nicolas, ele conhecia quanto que o Felipe ganhava, aonde que o Carlos trabalhava, e aí ele tinha muita noção de valores, e ele tinha como cobrar mais facilmente o imposto daquelas pessoas. Por causa da sua experiência na função como cobrador, ele estava familiarizado com listas e genealogias no registro público, as quais ele utilizava para conhecer o histórico familiar das pessoas tributadas. Espera um pouquinho, o Daniel está começando a ficar mais na época de trabalho, então ele já está trabalhando, ele deve estar ganhando alguma coisa, então ele também tem que pagar salário? Era essa a função de Mateus. Ele era sem dúvidas culto e provavelmente falava no mínimo 2 ou 3 ou 4 línguas. No mínimo ele falava o aramaico, ele falava o hebraico, ele falava o romano e o grego, pelo menos umas 3, 4 línguas ele era um homem que falava. O trabalho como coletor de impostos, ele ocorre na vida de Mateus como uma providência de Deus. A gente vê Deus levantando homens em situações que são às vezes complexas, como a de José, e nós falamos um pouco sobre a vida de José hoje pela manhã. Mateus ele é levantado no meio de um grupo de pessoas que era odiado. Como eu quero levantar um reino, como que eu quero trazer uma mensagem para um grupo de pessoas, eu escolho uma pessoa que é odiada? Pois é isso que Jesus faz. O trabalho como coletor de impostos ocorreu sob a providência de Deus e foi uma preparação do Senhor para o início da tarefa mais importante de Mateus.
Esse livro tem sido considerado até mesmo por críticos do cristianismo histórico como o melhor livro já escrito. Ele é um livro que você lê ele e você consegue ver que ele tem alguns encaixes muito interessantes. Você consegue ver a história, a figura de Jesus como histórico, não necessariamente só como Jesus como Deus, mas Jesus como um homem nascido de uma mulher histórico. Você consegue ver ações de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus, assim que foi publicado, ele foi recebido pronta e universalmente. Ele nunca sofreu debates como o que houve entre, por exemplo, as cartas paulinas. O apóstolo Paulo, quando ele se levanta como um apóstolo, como um escritor, ele tinha acabado de ser um perseguidor. Então, às vezes, o que ele falava era muito questionado. Será que Paulo realmente ele está querendo realmente ensinar a gente ou ele está querendo matar todo mundo? Porque os cristãos, eles não se reuniam como nós nos reunimos. Eles se reuniam escondidos, que é o que acontece, por exemplo, na igreja perseguida, que nós oramos nas quartas-feiras. Talvez você não saiba, porque você não tem tempo, então você não ora na quarta-feira. Mas nós oramos na quarta-feira pela igreja perseguida. Pessoas que não podem confessar o nome do Senhor. Pessoas que estão nas cavernas orando, ou estão em túmulos orando. Em locais que eles não podem, eles cantam baixinho, e eles oram baixinho. Por isso que eu olho para alguns e falo assim, coloca a voz, brinco com Pedro, fala alto. Nós temos essa liberdade ainda de louvarmos ao Senhor em altura. Participe, louve ao Senhor, adore ao Senhor. São formas que nós temos de glorificar o nosso Deus. O Evangelho de Mateus, ele nunca teve discussão em relação a ele. Ele faz parte dos evangelhos sinóticos ou semelhantes. Se você ler Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que eles são muito parecidos. Alguns falam que inclusive algumas coisas de um ou outro puxou, copiou, são semelhantes. O Evangelho de Mateus, ele vai tratar basicamente de uma maneira muito geral para você. Ele vai tratar de alguns pontos que eu separei para você ficar esperta. Primeira coisa que Mateus trata é sobre a igreja. Jesus, ele prediz a continuação do seu pequeno grupo de discípulos de uma comunidade distinta, um povo santo, messiânico, a igreja, da qual eu e você fazemos parte. Jesus insiste que a obediência às exigências do reino de Deus atestam se você é ou se você não é. Se você é obediente, você faz parte desse reino. Se você não é aceito por esse reino. Você não é aceito. A fidelidade deles prova ser falsa sempre que não fazem o que Jesus ensina. Toda vez que você ouve o ensinamento, seja da minha parte, seja de algum pastor, seja da sua meditação interna, e você decide agir segundo o seu coração, você está declarando, eu não sou deste reino, eu sou do reino do mundo. Eu estou me conformando ao mundo que Romanos 12:2 diz para eu não fazer. Por isso que é muito sério você estar na casa do Senhor, porque quando você ouve, você acrescenta sobre a sua vida libertação ou um jugo de perdição. Nós temos 4 evangelhos. Por que 4 evangelhos? 4 evangelhos escritos para 4 povos distintos. Eu vou falar um pouquinho mais, especialmente de 2 evangelhos. Mas nós temos o evangelho de Mateus escrito para os judeus. Nós temos Marcos escrito para os romanos. Nós temos Lucas, que era com parentes gregos, ele foi escrito para os gregos. E João, ele é escrito para um povo em geral. Mateus fala sobre escatologia, ele fala sobre o fim dos tempos. Ele distingue consistentemente entre 4 períodos, nós vamos identificar isso dentro da leitura de Mateus. Ele fala do período de revelação e da história anterior a Jesus, por exemplo, dentro desta genealogia. Houve um tempo antes. Depois ele vem falando sobre a aparição, a inauguração de algo novo na vida desse ministério de Cristo, a ascensão de Cristo. Depois ele fala sobre o tempo de Cristo executando os milagres, as pregações, ele andando por várias terras, e depois ele fala sobre a morte dele e a glorificação dele. Mateus fala sobre os líderes judeus. Você vê bastante afirmações em relação a fariseus, que eram os doutores da lei.
Falava-se sobre os saduceus, que eram mais ou menos as pessoas que trabalhavam com a política. Eles eram os políticos dentro do contexto judaico. E havia os escribas. Havia os essênios também, mas deixa eles de lado por enquanto, herodianos também. A gente tinha os escribas, que eram pessoas que relatavam. Eram algo que, por exemplo, Mateus fazia. Então os escribas, eles estavam sempre anotando. Espera um pouquinho, o Pedro veio hoje. Olha, o Pedro está com a blusa verde. Eles anotavam as coisas para ficar relatado. E Jesus, ele vai de encontro a essas pessoas porque eles acham superiores às pessoas que são do povo. Jesus, ele vai contra esses profetas, esses líderes, porque os profetas, eles eram inflexíveis em relação à palavra. E você também tem que seja inflexível em relação à palavra. Aqueles homens não. Eles pegavam a palavra, a Torá, e eles colocavam da forma que o melhor os beneficiasse. E Jesus Cristo bate de frente com isso. A gente vê bastante isso dentro do nosso judiciário. A gente vê bastante isso dentro do nosso executivo e também do nosso legislativo. As pessoas, elas criam leis, fazem coisas muitas vezes apenas para benefício próprio. Jesus, ele apresenta em Mateus uma missão. Falava hoje pela manhã que sinto falta do evangelismo de Menise e evangelismo do Nicolas. O André hoje, semana, falou comigo, não sei se colocou em prática ou não, que gostaria de fazer um evangelismo. Mateus fala sobre levar o evangelho para as pessoas. Fala de você compartilhar aquilo que você ouve. De você encontrar as pessoas na rua e não necessariamente você ficar gritando no meio do ônibus, e nada disso. Você vai compartilhar com aquelas pessoas que Deus coloca no seu caminho. A missão dentro de Mateus é apresentar a grande comissão como resultado da ordenação providencial de Deus na história, a fim de trazer para o mundo caído um Messias que pode salvá-los. Mateus fala de milagres, com o objetivo de comprovar para aqueles que são incrédulos a divindade, a messianidade de Jesus, e são associados sempre à condição do reino prometido. Ele acalma a tempestade, multiplica pães e peixes. E tudo isso é uma forma de Deus apresentar através de Cristo a revolta da natureza que foi criada, porque a natureza, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Então Deus, ele começa a quebrar algumas regras e algumas leis da natureza para mostrar que a natureza, ela também se submete ao Senhor. Lá em Mateus capítulo 4, nós vamos ver quando Satanás, ele faz a tentação sobre Cristo, ele fala, transforma essas pedras em pães. Ele estava falando assim, mostra através desse sinal que você é Deus. E Jesus fala que não vai fazer aquilo. Mateus começa o evangelho com as seguintes palavras: livro da genealogia de Jesus Cristo. Nós vemos aqui um judeu escrevendo para judeus. Ele não escreve para romanos. Ele não escreve para os gregos. Ele escreve para os judeus. E a primeira afirmação que ele está falando a respeito de Jesus é que ele é o Messias. Ele é o enviado. Ele é aquele que Moisés profetizou. A ele ouvi. Os profetas falando desse Messias. Isaías falando desse Messias. Ele é o Messias. Ele é o Cristo. O Cristo não é o sobrenome dele. É o enviado. O Messias. O ungido. Mateus menciona outro título importante que faria com que os leitores judeus meditassem. Ele é filho de Davi. Vocês podem não acreditar que Jesus é o Messias, mas ele é da linhagem de Davi. E os profetas falam que o Messias vem da linhagem de Davi. Ele é filho de Davi. Vocês não podem, e eu vou mostrar através da genealogia, porque os próprios escribas escreveram lá. E ele vai atrás e coloca isso no início. Em seguida, o evangelista acrescenta o título que ele é filho de Abraão. São todas as declarações estratégicas. Nós vemos genealogia em dois evangelhos, em Mateus e Lucas. Há uma diferença entre a genealogia escrita dentro do evangelho de Mateus e dentro do evangelho de Lucas. A grande diferença é que Mateus, ele vai na genealogia dele até Abraão. Só que Lucas, ele vai até Adão. Por que ele faz isso?
por que Mateus ele faz uma partição apenas até Abraão e Lucas ele vai até Adão. Simples. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Então importa para ele que vá até Abraão. Só que Lucas ele está pregando para quem? Para os gregos. Para povos gentios como eu e você. Então ele está mostrando através do Evangelho dele que essa genealogia do Messias, ela passa por Abraão, sim, mas ela vai até Adão, ou seja, ela é extensiva, essa salvação a mim e a você. É importante. Você vê que uma simples frase, uma simples colocação, ela dá uma abertura totalmente nova para a coisa. Uma grande diferença entre a genealogia apresentada por Mateus e a genealogia apresentada por Lucas em seu Evangelho é que Lucas traça a genealogia de Cristo até Adão, indicando que aquele Cristo não é simplesmente o Salvador dos judeus, mas que o âmbito da atividade redentora de Jesus Cristo ele é universal. Alcança a mim, alcança você. Ele, Jesus, é o novo Adão, que recupera a promessa divina feita originalmente a Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Mateus, por outro lado, apresenta a genealogia apenas até Abraão, pois está escrevendo a leitores judeus, a indivíduos que gostariam de conhecer tanto a ascendência de Jesus quanto a do próprio Mateus. É importante, então, que a ascendência de Cristo possa ser traçada até Abraão, no caso de Mateus. A linhagem era tão importante para os judeus quanto para as pessoas de todas as culturas ao longo da história. As pessoas elas se importavam sobre quem é o pai. Então, se você tem um filho que começa a namorar, a primeira coisa que você gostaria de saber é quem é o pai? Quem é o pai? Eu lembro que quando o Gabriel começou a namorar, e eu conversava com o Gabriel, com o André e com Vânia, e eles falaram assim, nós queremos conhecer os pais, para ver quem são eles. Queremos conhecer mais dessas famílias. Qual que é a origem dessas pessoas? A nossa sociedade ela não liga para isso. A cultura da década de 80 para frente, a condição de um fica com o outro, fica com o outro, fica com o outro, fica com o outro, essa condição ela descarta a condição da paternidade, em que os jovens eles se acham suficientes para declarar que eles querem namorar, querem ficar, querem se casar com pessoas que nem os pais conhecem. E isso é muito problemático, porque o jovem ele não tem a condição de descobrir isso. Não há experiência na vida de Luísa, de Gabriel, de Pedro, não há para eles decidirem quem é que eles vão namorar. Eles vão muito pela condição da estética, eles vão pela afinidade, mas se perde muito do que os pais já viveram, eles podem observar e evitar grandes dissabores. E a gente vê hoje jovens namorando e casando sem a bênção dos pais, para culminar logo mais num divórcio. Porque decidiram fazer o quê? Conforme o seu próprio coração. É complicado isso. Nós não vemos isso na nossa cultura. Um pastor conhecido, que ele fez faculdade no exterior, ele quando foi preencher o formulário para admissão na faculdade, estava lá, qual a posição social que o seu pai ocupa? O que seu pai faz? Não é porque queria saber se ele pagava a faculdade, se tinha dinheiro ou não. Quem é essa pessoa que é o seu pai? A universidade queria conhecer a sua situação cultural na classe, isso também era importante para o povo judeu, e é por esse motivo que Mateus começa seu texto fornecendo a ascendência da linhagem de Jesus. Além disso, a linhagem era importante para demonstrar que o Evangelho de Mateus não dizia respeito a uma personagem que foi inventado. Tem uma matéria que eu dou na faculdade que chama Jesus Histórico, em que se mostra o estudo da figura de Jesus como homem. Então se coloca dentro da história. Hoje é uma ignorância, uma pessoa que não é cristão dizer que Jesus não existiu. Porque historicamente existem relatos de fontes gregas, romanas, de pessoas cristãs e não cristãs. Tem uma pessoa super importante dentro do contexto grego que chama Flávio Joséfo, em que ele atesta a figura de Cristo. São pessoas que ouviram ele. Não eram seguidores, não eram discípulos, mas viram as coisas acontecerem.
Quando a gente vê a figura de Cristo ascendendo aos céus, voltando aos seios do Pai, mais de 500 pessoas, e ali está falando de 500 homens, que falavam para as suas esposas, para os seus filhos, famílias de 10, 12, 15 pessoas. Nós estamos falando aí de mais de 5 mil, quase 10 mil pessoas que tiveram acesso direto a essa ascensão de Cristo aos céus. Então as pessoas, elas tinham conhecimento. Essa história de Jesus, ela é verdadeira, não é uma historinha. Você pode separar a figura divina de Deus, de Cristo, mas a figura de homem, de Jesus, o homem, ele existe. E a gente vê ele sendo afrontado, inclusive, nos cultos de carnaval, nos desfiles de carnaval. Você vê a figura de Cristo sendo humilhado, sendo rejeitado naquela condição, porque ele existiu. A linhagem era importante para demonstrar que o Evangelho de Mateus não diz respeito a um personagem inventado ou a um herói. Para os judeus, a linhagem testificava uma realidade histórica. Conta uma missionária que ministrou junto com um povo que não sabia ler nem escrever. E ela foi evangelizar aquela tribo. E o processo de você evangelizar um grupo de pessoas como esse, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a linguagem deles. Aprendendo a linguagem deles, ela teve que criar essa linguagem escrita. Alfabetizar aquelas pessoas dentro da própria linguagem deles. Depois, essa missionária, ela foi lá e começou a traduzir a Bíblia dentro daquela linguagem. Só que ela tinha muita pressa. Ela conta no relato que eu li no livro. Ela estava com pressa. Ela olhou para a genealogia e falou assim: eu não vou colocar genealogia não, que eles não vão entender nada. Eu vou pular logo para o versículo 18. E ela traduziu com zelo e afinco, mandou para a gráfica. Depois de um tempo vieram as Bíblias com aqueles relatos. E ela diz que as pessoas ficaram mais interessadas com os caminhões que trouxeram as Bíblias do que com as próprias Bíblias. E ela ficou extremamente triste e chateada. E ela não desistiu. Na segunda versão, na segunda edição da Bíblia, ela decidiu incluir a genealogia. E aí, quando o chefe daquela tribo, ela pegou a nova edição, falou: isso está diferente. Eu estou vendo que tem uns nomes aqui. E ela falou assim: essa é a genealogia de Jesus. E ele pergunta: Jesus existiu mesmo? Não é um personagem que você criou, não é uma figura inventada? Ele falou: não, esse Jesus existiu, ele teve pai, teve avô, teve bisavô, teve toda uma descendência. Poxa, então esse cara eu quero conhecer. E aquele homem se converte, e toda a tribo dele se converte. E é um efeito que eu estava até falando lá fora com o Nicolas e com o Moisés. Desde o imperador romano, e até antes, quando um líder ele se levanta, e ele diz: eu sou católico romano, todo mundo tem que ser, porque senão morre. Eu sou protestante. Se você não for protestante, você morre. Se você não for budista, você morre. E aquele homem, como líder, ele vai lá e fala: eu sou cristão, e vocês vão ser cristãos também. E esse é o papel do sacerdote. O sacerdote, ele tem que ter a sabedoria, o tato, a capacitação para levar a esposa e os filhos para o quê? Para os caminhos do Senhor, e manter eles no caminho do Senhor, porque ele é a autoridade. É algo que o próprio Deus concede. Quando aquele homem compreendeu que Cristo era real no tempo e no espaço, ele teve um encontro com Jesus. É o que a gente encontra com muita dificuldade, porque às vezes você está falando de Jesus e você não conhece Deus. É o que o Felipe te falou, você não tem intimidade nenhuma. Se você quiser conversar sobre produtos sem glúten, sem lactose, você sentar com a Rosângela, você vai ver que ela não é uma franco-atiradora. Ela não está pegando um nicho de mercado, ela estuda. Eu vejo ela lá, entendeu, se dedicando, lendo. Ela não faz um produto qualquer, ela não muda, ela não escolhe alguma coisa. Ela vai, dentro da capacidade dela, ela procura ser conhecedora daquele assunto. Então, se você sentar com ela para conversar, ela vai te mostrar que aquilo que você está comendo está errado. Não é uma frescura dela.
não é uma frescura da minha casa, é simplesmente uma decisão de você se alimentar de uma forma correta e direita. Se você tem conhecimento de Cristo, e você senta com a pessoa ela vai te ouvir de uma maneira diferente. Estava vendo um vídeo em que um rapaz estava pregando no ônibus, e um cara se levantou e começou a discutir, um jovem se discutindo com ele, o homem que estava pregando era da minha idade, mais ou menos 50 e poucos, e o outro era um jovem, na época da idade do Moisés, e começou a discutir, vai, pega cartaz, joga no chão, aquela discussão, e vai, e aquele homem naquela paciência, chegou uma hora que o cara deu um tapão na cara do velho, jogou ele no banco lá. Agora você vai calar a boca. Ele levantou e falou assim, agora você vai me abençoar, você vai me dar um tapa aqui nesse lado aqui, ó. E aquele homem começou a chorar. Aquele homem que estava pregando, ele não era apenas mais uma pessoa que estava no metrô ou no ônibus falando, ele tinha um relacionamento com Deus. É necessário que você tenha um relacionamento com Deus, para que as pessoas elas possam ouvir aquilo que você tem a falar, o Evangelho. Porque é muito lindo você estar na igreja, cantar louvores, o que você faz fora da igreja, o como que as pessoas te veem, como que Rosângela me vê, como que Ingrid vê o Alice, como que o Pedro vê o Alice, como que ele é. Será que ele é a mesma pessoa? Será que ele é uma pessoa que é fiel na leitura? Será que a gente vê, e eu vejo com muita graça, entendeu? Vejo o Nicolas se ajoelha, vejo o André se ajoelhando, vejo a Vânia se ajoelhando, algumas vezes o Gabriel se ajoelhando. Mas será que Gabriel vê André se ajoelhando lá em casa? Vê ele lendo lá? Na hora da direção, será que as pessoas olham para o André e veem como um homem que é filho e sacerdote do Altíssimo ou um filho das trevas? É assim que a gente tem que entender. E por que esse mundo está desse jeito? Porque falta pessoas servas de Deus, verdadeiramente que se relacionam com o Senhor. Há 3 partes da genealogia e Mateus divide essas 3 partes em 3 grupos, com 14 nomes cada. A língua hebraica utiliza uma espécie de simbolismo numérico em relação a isso. Encontramos um exemplo disso no livro de Apocalipse, onde está escrito que o número da besta em Apocalipse 13:18 é 666, que não tem nada a ver com colocar um 6 atrás da orelha, a gente vê os filmes, os caras inventando, não tem nada a ver com isso. Era uma forma estratégica deles falarem dentro de um tempo de perseguição a respeito do imperador romano Nero. Então, quando eles queriam se referir a ele como anticristo, como um filho das trevas, eles não falavam Nero é um filho das trevas, eles falavam 666, era uma forma simbólica, apenas isso. Se observarmos o mesmo tipo de estrutura, veremos o mesmo tipo de estrutura na relação genealógica, veremos que o número 14 é o número que alcança Davi. Davi é o personagem central da linhagem e Mateus se esforça ao máximo para mostrar que Jesus é da linhagem de Davi, que veio para restaurar o tabernáculo caído do grande rei do Antigo Testamento, algo que nós vimos em Amós, capítulo 9, na semana passada. A restauração do tabernáculo caído de Davi. Eu sou a restauração do tabernáculo de Davi. Você é a restauração do tabernáculo caído de Davi. Um tabernáculo que ele era levantado, não o tabernáculo de Moisés, mas aqueles 4 pauzinhos que eu falei para você, em que se falar com o Nicolas hoje à noite, vai ver que ele tem um louvor e adoração. Se falar com a Esther, ela tem uma palavra de louvor e adoração. Eu já falei para vocês, acostumem-se a acordar falando palavras de gratidão ao Senhor. Vocês tiveram ontem um tempo de vendas lá no Dia das Mulheres. Algum de vocês, não precisa levantar a mão, nem bater a cabeça, nem nada, mas algum de vocês, quando acabou o trabalho, fez uma oração de gratidão? Parou, a gente, acabou. Senhor, eu sou grato pela provisão que o Senhor me deu. Hoje pela manhã, não lembrou, estava muito cansado, hoje levantou, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me orientou e me guiou. O Senhor não permitiu que eu fosse assaltado e roubado, como muitas floriculturas o foram nesses 2 dias, em que os ladrões sabiam que havia um caixa alto naquele fim do dia, eles iam assaltar. Você agradeceu a Deus? Você entende que você tem que começar a adestrar o seu ser, a começar o seu dia em gratidão e acabar o seu dia em gratidão?
Há algo significativo nas duas genealogias, que é a referência a 4 mulheres. Das 4 mulheres mencionadas, nenhuma era judia. Está falando sobre o alcance do evangelho em relação a mim e a você. Talvez a mais importante seja Ruth, a avó de Davi. Vemos aqui a promessa feita a Abraão, que por meio da sua semente, muitas nações seriam abençoadas, inclusive gentios, como Raabe, a prostituta, e Ruth. Jesus, por um lado, como filho de Davi, é aquele que restaura o reino de Israel. Por isso que Mateus tem a genealogia dele até Abraão. E nós vemos a genealogia de Lucas indo até Adão, porque ele alcança a mim, a você e todos aqueles que aceitam ele como Senhor e Salvador. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite, a preparação do nosso Evangelho de Mateus. Peço que você medite no que foi falado. Vai estar na internet, eu acho importante você entender todo esse contexto que foi falado, inclusive em relação à Torá, em relação a profetas, para você ter no seu coração como conversar com as pessoas, não discutir, não debater. A gente sabe que a namorada do Moisés, ela é católica romana e ela está fazendo discipulado. E aí eu converso com ela e ela fala assim: Pastor Paulo, obrigado, porque você é muito respeitoso comigo. Nós temos que ser respeitosos com as pessoas. Nós temos que olhar para essas pessoas, para todas as pessoas, como pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça de Deus. E que nós só temos esse benefício porque Ele nos alcançou, não porque nós fomos a Ele. Amém? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos, agradecemos pela Tua graça e pelo Teu amor. Agradecemos pelo Teu amor e Teu cuidado. Queremos, Pai, mais uma vez consagrar a nossa vida ao Senhor, consagrar esse estudo de Mateus a Ti, Pai, pedindo a Ti, Pai, que a Tua luz, a Tua direção, a Tua graça, oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.